os elementos da narrativa, né? Os clássicos, que vocês vão encontrar em todo lugar, né? Mas para a gente lembrar aí, para você poder se situar. Então, a gente tem lá o primeiro elemento, que é o enredo. O enredo é todo o conteúdo da trama, que pode ser sequenciado ou não, né? Então, é basicamente sobre o que é, né? Do que se trata. O tempo, então, se isso é no passado, isso é no futuro, isso é no passado de um universo alternativo, é no futuro de um universo alternativo, enfim, é o tempo. Não importa, tem gente que acha assim, mas sei lá, num outro planeta, num outro universo, então não tem que se preocupar com o tempo. Não, porque se aquele lugar existe, ele também existe um tempo dentro dele, existe uma história. Né? É uma civilização num outro universo, tá? Essa civilização não tem história, não tem passado, não tem futuro. Então, assim, tempo é importante, tá? Espaço, né? Pô, eu sou geógrafa, esse é meu objeto de estudo. Então, o espaço é onde tudo acontece, né? Qual lugar que essa narrativa se passa, né? Essa narrativa, ela se encontra em, sei lá, uma coisa é você contar uma história que é na Antártida, outra coisa é uma história, sei lá, na China atual, né? Então, vai ser diferente. Tóquio, sei lá, a minha cidadezinha lá que eu nasci, Venceslau Braz, interior do Paraná. Então, isso é importante, né? Faz toda a diferença, inclusive na hora de você apresentar a cultura dos personagens e tudo mais. Então, o espaço, ele é importante. Não importa se, eu repito, não importa se é ficção. A gente é um deserto, um povo de um deserto. Então, é num planeta lá fictício. Não importa, tem um deserto, então algumas características do espaço vão intervir, vão fazer parte da história. A ação, né, que é o mais simples de tudo que acontece de movimentação na história, né? Aí o narrador, né, a pessoa que vai contar a história, abordando todo o texto, personagem, enfim, o clássico, né, narrador primeira pessoa, terceira pessoa, narrador personagem, né, enfim. Os personagens, né, quem são eles, como eles são, as características, o modo. Agora que eu vi que tem uma bolinha a mais aqui, acho que a hora que eu dei o Enter. O modo, né? É basicamente como se você fosse responder a pergunta, como, né? Como? Como que fez isso? Como que aconteceu isso? Como que vai acontecer aquilo? Como que essa situação vai se desenrolar? Como que esse personagem vai superar esse desafio, né? Algo assim. E causa, que é por que está acontecendo, qual o motivo pelo qual esse conflito está ocorrendo. Esse do conflito, eu vejo muito isso, tá? Mas só para lembrar, gente, esse conflito é muito aquela questão que né, não é o tema aqui, então eu nem vou entrar muito nisso, né? Que das narrativas que as pessoas sempre vão muito questão da jornada do herói, que ela sempre implica em conflito, tá? Então tem que lembrar que existem outros tipos de narrativas que não necessariamente têm conflito, tá? Esse do conflito as pessoas tratam como se fosse uma lei, tem que ter a existência de um conflito. Não é verdade, né? Tem lá o Quixotenketsu lá, que é a narrativa do estilo oriental, que ela basicamente não tem conflitos, né? Então só para lembrar, para não ficar essa coisa assim, conflito, né? Isso não é uma lei, né? Não é uma regra.